Olá a todos, sou o Domingos, tenho mais de 20 anos de experiência no ramo imobiliário e partilho dicas sobre a nossa atividade. Para que este vídeo chegue a mais pessoas, subscreva o canal e ative as notificações. No vídeo de hoje vou abordar um tema muito relevante e interessante, que tem a ver com a influência dos estrangeiros na compra e venda de imóveis em Portugal. Este é um assunto que desperta grande interesse tanto para portugueses quanto para investidores estrangeiros que têm visto em Portugal como um destino atrativo para investimentos imobiliários, e Portugal tem-se destacado no cenário internacional como um país com um mercado imobiliário bastante promissor e que tem atraído cada vez mais investidores de diversos países. A procura por imóveis em Portugal tem crescido nos últimos anos, e isto impulsionado pelo programa de residência que se chama Golden Visa e que concede autorização de residência para estrangeiros que querem investir em imóveis no nosso país. E também pela qualidade de vida em Portugal, porque Portugal oferece um clima agradável, tem mais paisagens deslumbrantes, uma cultura rica, para não falar da nossa gastronomia. Portanto, e neste contexto é importante entender como a presença de investidores estrangeiros tem afetado o mercado imobiliário em Portugal e quais os benefícios e riscos desse movimento. Além disso, é fundamental analisar as perspectivas futuras para o mercado imobiliário em Portugal, considerando os impactos da pandemia e as mudanças no comportamento dos consumidores. Por isso, este tema torna-se ainda mais relevante e é por isso que decidi abordá-lo neste vídeo. Vamos explorar as principais questões que envolvem a influência no mercado internacional na compra e venda de imóveis em Portugal, como também vamos falar de informações atualizadas de fontes confiáveis. Espero que gostem e aprendam muito com este conteúdo e, portanto, vou passar agora aqui para as notícias. Vamos abrir o Idealista, que é uma das fontes de informação muito relevante sobre este tema. Aqui no Idealista, portanto, temos no tema esta notícia de 8 de fevereiro de 2023 e que tem aqui o tema comprar ou arrendar em casa em Portugal, o que procura os estrangeiros. Portanto, o mercado residencial nacional continua na mira, sobretudo dos brasileiros e norte-americanos, revelam os dados do Idealista. O clima ameno, a qualidade de vida, a segurança e as atividades de lazer que o país oferece encantam quem passa por aqui. E o custo de vida mais baixo face ao seu nível de rendimento, bem como os preços dos imóveis residenciais, que apesar de terem escalado nos últimos anos e serem cada vez mais inacessíveis para as famílias portuguesas, continuam a ser por vezes inferiores aos valores registrados no país de origem. É verdade que nem a pandemia, que mudou os critérios de procura de casa, nem a guerra na Ucrânia, que está a reduzir o poder de compra e está a subir os juros no crédito de habitação, arrefecem o interesse dos estrangeiros em compra de casa no nosso país, desde vários pontos do globo, como Brasil, Estados Unidos ou França, e prova disso mesmo é que o peso médio da procura internacional nos 20 capitais distritos portugueses fixou-se em cerca de 27%, tanto no final de 2019 como no final de 2022. Embora aqui a procura internacional de casas para comprar tenha estabilizado a nível nacional, houve 12 capitais de distrito onde esta procura subiu e 8 cidades onde desceu, portanto entre 2019 e 2022. Foi no Funchal onde o crescimento foi mais expressivo, portanto 9 pontos percentuais, passando a apresentar cerca de 50% do total da procura de casas nesta cidade em dezembro passado. Os estrangeiros também ganharam interesse em comprar habitação situadas em Leiria, 3,8% e 3,5%. Por outro lado, Beja, Évora e Coimbra são as cidades do país que parecem atrair menos estrangeiros para a compra de casa, de acordo com os mesmos dados do Idealista. Portanto, mesmo num clima marcado pela incerteza, alta inflação e pela subida das taxas de juros, a venda de casas às famílias oriundas de outros países não parou de crescer. E mesmo com os visto gold a navegarem por mares agitados durante todo o ano, passando pela suspensão da plataforma ARI e pelo facto do governo estar a avaliar o fim do programa, mesmo assim conseguiram atrair 474 milhões de euros para o mercado imobiliário entre janeiro e novembro de 2022, mais 24% do que no ano anterior. Também aqui outra notícia, 10 de novembro de 2022, portanto, o porquê que os estrangeiros, paz reina em Portugal, como é viver no sexto país mais seguro do mundo. Portanto, isto é um critério também de escolha para os estrangeiros que decidem investir aqui no nosso país. Viver num ambiente de paz
em que a segurança está garantida, tornou-se essencial no momento em que a guerra está instalada no espaço europeu e no Médio Oriente. Os índices de criminalidade dispararam em vários pontos do globo e endurecem vários regimes políticos. E Portugal, desde há vários anos, que está entre os países mais seguros do mundo e ocupa o 6º lugar no ranking mundial. Já a questão dos preços dos imóveis em Portugal tem aumentado de forma expressiva, especialmente em cidades como Lisboa, Porto e Faro, na zona do Algarve, onde a procura é maior. Dentro dos fatores que influenciam os preços dos imóveis em Portugal, podemos destacar a oferta limitada e a crescente procura de imóveis por parte de investidores estrangeiros, mas também o aumento da demanda por parte dos próprios portugueses que têm investido mais em imóveis como para garantia de património e também como alternativa de investimento. A oferta limitada de imóveis é um dos principais fatores que tem impulsionado os preços para cima, ainda que o mercado esteja em constante crescimento. A oferta de imóveis é ainda limitada, o que gera uma competição entre os compradores e leva os preços a ficarem cada vez mais elevados. Já a nível de quais são os países de origem dos estrangeiros que procuram casa para comprar até o final de 2022, as habitações à venda nas 20 capitais de distrito portugueses estão na mira dos cidadãos dos mais diferentes países e, portanto, temos em Lisboa, estrangeiros representam 21% do total de procura de casas para comprar em dezembro de 2022, com 0,9% face ao final de 2019, e aqui a procura é sobretudo sentida por norte-americanos, brasileiros e espanhóis. Já no Porto, a cidade invicta, quem procura mais casas são os cidadãos oriundos do Brasil, Estados Unidos e Espanha. E em Faro, a zona do Algarve, portanto, quem procura mais casas para comprar são alemães, britânicos e norte-americanos. Alguns procuram uma segunda habitação para viver e passar férias ou até mesmo numa perspectiva de investimento onde podem usufruir da qualidade de vida, da gastronomia, das praias e das paisagens que Portugal oferece. E muitos tiram partido dos regimes fiscais para estrangeiros que existem no país, como o regime de residentes não habituais, vistos para nómadas digitais e o programa Vistos Gold, ainda que o Governo esteja a estudar o fim das autorizações de residência por investimento. O ambiente de paz, novamente, não é? Que volta a reforçar que o ambiente de paz, refugiando-se da instabilidade política, social e económica que se tem instalado em vários países pelo mundo, como é o caso dos Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e dos países que vivem próximos de conflitos armados, como é o caso da Rússia e Ucrânia, isto tem atraído cada vez mais estrangeiros para Portugal. Portanto, aqui no ranking, por cidade, portanto, se repararmos, Lisboa é preferencialmente procurada por americanos, depois brasileiros e espanhóis, o Porto, brasileiros, americanos e espanhóis. Portanto, e há cada vez mais cidadãos estrangeiros a procurar casas para arrendar em Portugal, isto já na ótica do arrendamento. E quais são as capitais de distrito portuguesas onde há maior interesse dos estrangeiros para arrendar uma habitação. Até ao final de 2022 é no Funchal e em Viana do Castelo e em Bragança onde os cidadãos estrangeiros mais procuram casas para arrendar. Salta à vista que a procura de casas para arrendar é sobretudo dominada pelo mercado brasileiro, que ocupa o primeiro lugar. As únicas exceções são o Funchal, onde os cidadãos alemães que são quem mais procura casas, e Ponta Delgada, onde o interesse de arrendar casas surge sobretudo por parte de norte-americanos. O segundo lugar da procura internacional deste mercado é dominado por cidadãos oriundos dos Estados Unidos, Espanha e Espanha. Revelam os dados do Idealista. Portanto, Lisboa, estrangeiros representam 29% de casas para arrendar. Já no Porto, uma em cada 3 pessoas que procura casa para arrendar possui nacionalidade estrangeira. E Faro, Algarve, a procura internacional pesa 38% no total do arrendamento. Em análise, os dados do Idealista demonstram que os estrangeiros continuam a ter interesse em comprar e arrendar casa em Portugal, apesar do contexto. Portanto, e qual é que é o contexto que o Idealista menciona? Portanto, é a alta inflação, embora tenha descido para 8,3% em janeiro, a subida dos juros no crédito à habitação, os altos preços das casas para comprar e arrendar e ainda a polémica dos vistos gold. A segurança, mais uma vez aqui a segurança é o fator primordial em Portugal. Portugal foi considerado o 6º país mais seguro do mundo.
Muitos estrangeiros também procuram viver num ambiente de paz em Portugal, que Portugal oferece, portanto, refugiando-se da instabilidade política, social e económica, que já falámos também, e Portugal, famílias estrangeiras procuram Portugal para viver também, se deparam com regimes fiscais para estrangeiros atrativos, como é o caso do regime para residentes não habituais, vistos para nómadas digitais e vistos golos. Aliás, em outubro, o Governo aprovou uma nova lei dos estrangeiros para facilitar a entrada de trabalhadores, estudantes e nómadas digitais para o país. E esta notícia é de 30 de dezembro de 2022 e era uma das leis que incentivava a compra e a vinda de estrangeiros para Portugal. Os estrangeiros não só investem na compra de casas para viver em Portugal, há ainda vários empreendimentos a nascer no país, quer por via da construção nova ou reabilitação urbana pela mão de investidores com cidadania internacional. O ano de 2022 começou em alto mar para os investidores estrangeiros que fizeram investimentos em Portugal para obter uma autorização de residência por investimento, ARI, os chamados visto gold. Desde logo depararam-se com novas restrições, portanto a lei que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2022 limitou a compra de casas ao interior e regiões autónomas do país para obtenção de vistos, impedindo assim de o fazer nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, bem como no litoral português. Portanto, existe ainda aqui a possibilidade, porque o Governo anda a estudar, ou o Governo estava a estudar a possibilidade de acabar com os visto gold, e poucos meses depois, no dia 16 de fevereiro, revelou que pretende mesmo colocar um ponto final neste programa que concede autorização de residência por investimento, ARI, aos cidadãos não residentes na União Europeia. Em resumo, a situação atual do mercado imobiliário em Portugal é marcada por preços elevados, oferta limitada e crescente procura por parte de investidores estrangeiros e também de portugueses. É importante estar atento a esses fatores para compreender as mudanças que ocorrem no mercado imobiliário e tomar decisões mais acertadas em relação à compra e venda de imóveis em Portugal. Portugal tem-se tornado um destino cada vez mais atrativo para investidores estrangeiros que buscam oportunidades de investimento no mercado imobiliário. Entre as principais razões que levam esses investidores a comprar imóveis em Portugal está a estabilidade política e económica do país, a qualidade de vida, a cultura e a facilidade de obtenção do Golden Visa, que concede autorização de residência para estrangeiros que investem em imóveis em Portugal. Além disso, os preços mais acessíveis em comparação com outros países europeus, especialmente em cidades como Lisboa e Porto, também são um fator que contribui para a atração desses investidores. Outro fator que pode influenciar os preços dos imóveis em Portugal é a valorização do euro em relação a outras moedas, o que pode tornar os imóveis em Portugal mais atraentes para investidores estrangeiros e gerar um aumento na demanda por esses imóveis. Por fim, é importante estar atento às tendências do mercado imobiliário português para entender as oportunidades de investimento e os fatores que influenciam os preços dos imóveis. É importante também ter fontes confiáveis e estar informado sobre as mudanças regulatórias e do mercado. A mensagem final para os nossos seguidores é que o mercado imobiliário em Portugal tem atraído investidores internacionais, mas isso não significa que não há oportunidade para os investidores locais. É possível encontrar boas oportunidades em áreas menos procuradas e com preços muito mais acessíveis. Além disso, é importante fazer uma análise cuidadosa do mercado antes de tomar qualquer decisão de investimento. Termino por aqui, continua a seguir-me nas redes sociais, subscreve o meu canal do YouTube que se chama Dicas Imobiliárias e ativa as notificações. Obrigado por assistires a este vídeo, um grande abraço.